Estamos de volta com mais um bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos falando sobre guarda. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, entre em contato conosco pelo telefone 3372-3720 ou mande sua mensagem de texto para o celular 9972-1640. Eu recebo aqui no estúdio a doutora Sara Sandim, que é advogada aqui na comarca de São João del Rei. Doutora Sara, no bloco anterior, nós falávamos da questão do pai e da mãe ter originariamente serem os guardiões. Certo. Agora, existe alguma ordem de preferência? Por exemplo, se eu tenho o pai, a mãe e a avó, existe uma ordem de preferência entre qual deles pode ser escolhido para ser o guardião? Não, inicialmente são os pais, né? Como eu havia dito. A origem, né, da guarda é com o pai e com a mãe. Se for passada a um terceiro, a preferência é para, em primeiro lugar, um parente mais próximo, né, e em seguida com aquele que tenha mais afinidade com a criança, né, ou adolescente. Então, o ponto principal que deve ser observado é esse, é a questão da afinidade com o menor. Né? Mas pode ser até um terceiro que não seja um familiar, né? Talvez uma pessoa muito próxima àquela criança, né? Se comprovado que vai atender a todas aquelas necessidades que a criança tem, né? Que vai ter um bom convívio com esse terceiro, aí sim pode ser deferida a guarda também, ainda que não seja um parente. Bom, doutora Sara, nós gentilmente recebemos o carinho aqui da doutora Juliane Menezes Machado, que é vice-presidente da 37ª subseção Sim. da OAB, e ela fez questão de parabenizar a senhora pela desenvoltura, pelo Obrigada. brilhantismo com que tem conduzido o programa. Obrigada, bondade Então, a sua, doutora. Fica registrado aqui o carinho dela e o nosso apreço também pela doutora Juliane. Um grande abraço, ela que sempre nos assiste. Doutora. Agora, doutora Sara, a guarda ela pode ser alterada a qualquer tempo ou uma vez que o juiz determinar, por exemplo, a guarda é da mãe, fica para o resto da vida? Não, de forma alguma. O importante que a gente tem que ressaltar nessa questão da guarda é o bem-estar do menor, né? Então, qualquer que seja a situação, se a criança vai ficar com o pai, se vai ficar com a mãe, se vai ficar com os dois, né? Isso aí tem que ser avaliado o que vai ser melhor para esse menor. Né? Então, a prioridade é essa, é isso que tem que ser observado, é o bem-estar do menor. Não importa se seja na companhia do pai, da mãe, de ambos ou de um terceiro diferente. Agora, doutora Sara, nós estamos falando aqui da guarda, desse poder de gerir a vida da criança até completar os 18 anos. Uhum. Mas a guarda, o juiz pode deferir, determinar a guarda apenas para alguns atos ou para determinadas situações? Pode, às vezes diante assim, de uma situação transitória, né, em que a criança precise de alguém por um tempo determinado, por algum período, sim. Como eu havia dito, né, quando você me perguntou quando a guarda termina, em regra aos 18 anos. Mas pode, em determinadas situações, terminar antes. Então, a guarda não é para sempre, para aquela mesma pessoa. Né? Ela pode ocorrer em situações específicas, atendida aquela necessidade, ela se encerra e o importante é que a criança sempre tenha alguém que cuide dela. Para ser assistida, né? Exatamente. Mas não precisa ficar com a mesma pessoa até os 18 anos, não. Né? Pode ser para alguns atos e depois ela cessa. Perfeito. Agora, doutora Sara, nós dissemos aqui, ou melhor, a senhora disse muito bem, que a guarda, ela traz toda essa questão de responsabilidade, de dever da pessoa que tem a guarda em cuidar desse menor. Uhum. Naturalmente, vai ser estabelecida uma relação de dependência entre o guardião e a pessoa o menor que está sendo assistido por aquele guardião. Nessas hipóteses, se o guardião vier a falecer, o menor vai ter direito à pensão por morte? Tem direito, sim. Porque o menor é considerado dependente dele. E também, da mesma forma, o menor que está sob guarda de uma determinada pessoa, como eu havia falado, o poder familiar ainda existe. Então, ainda que esse menor esteja sob a guarda de um terceiro que não seja o pai ou a mãe, então, permanecem ainda esses direitos perante o pai e a mãe, os direitos sucessórios. Então, tem sim, tem esse direito sim, aos benefícios. Ou seja, o pessoal que
Porque muitas vezes o guardião se preocupa, né? Aí na minha falta, como é que essa criança vai ficar desamparada? Não vai ficar. Podem ficar tranquilos os guardiões que a criança continua recebendo esse benefício. Benefício. Sim. Bom, agora é muito comum a gente ver, doutora Sara, casos em que os pais não são os guardiões. Sim. Às vezes acontece da avó ser a guardiã, ou mesmo de uma tia, um outro parente. Nessas hipóteses em que o pai e a mãe não é guardião, como é que esse pai e essa mãe vão fazer para ter acesso à criança? Eles podem conviver com essa criança ou eles são proibidos? Podem sim. O fato de uma outra pessoa ter a guarda desse menor não significa que eles vão perder o contato com o pai ou com a mãe. Pode até acontecer sim, mas em casos excepcionais, né, que estão previstos na lei. Um deles é se essa criança for colocada para adoção. Né? Se ela for destituída do poder, se os pais forem destituídos do poder familiar e essa criança for colocada para adoção, aí sim todos esses vínculos se encerram. Ou então, se por alguma circunstância o juiz, ouvido o Ministério Público, né, achar que o convívio do menor com o pai ou com a mãe não for saudável para esse menor, aí sim eles serão impedidos. Mas via de regra, não. Bom, então os pais que não têm a guarda dos seus filhos, como a doutora muito bem colocou aqui, podem continuar a visitá-los, a ter convívio, podem, devem, inclusive isso não os exime do pagamento de pensão alimentícia. Que é exatamente a próxima pergunta que eu ia fazer para a senhora. Porque às vezes o pai ou a mãe pensa assim, não está na minha guarda, então não tem mais responsabilidade, a avó que se vire para sustentar, ou a tia, enfim. A gente tem que lembrar sempre que a guarda ela é composta por direitos e deveres. Né? Então, assim como os pais têm o direito de ter esse convívio com o filho, eles também têm esse dever da prestação de alimentos. Então, o fato de os filhos não estarem sob a guarda dos pais não os exime do pagamento de pensão alimentícia, não. Ou seja, os guardiões que estão nos assistindo, acaso tenham alguma dificuldade em manter o sustento desse menor, né? Em prover esse menor de tudo que ele necessita, como prevê a lei, né? Saúde, educação, lazer, enfim, pode acionar os pais na justiça, podem, né, doutora? sim, podem sim. Para poder requerer a pensão alimentícia em benefício do dessas menor, crianças. Exatamente. Ok. Agora, doutora Sara, quais são as modalidades de guarda ou existe uma guarda só? Como é que é isso no direito? Não, nós temos a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Que a guarda compartilhada tem essa novidade por conta de uma aprovação recente da lei, né, que veio para regulamentar. A guarda unilateral, ela é conferida a somente uma pessoa, só ao pai ou só à mãe. E a guarda compartilhada, ela é atribuída a ambos, né? É atribuída a ambos. Ok. Nós estamos indo para um breve intervalo, doutora Sara, mas se a senhora me permite, como a senhora mesmo disse, eu recebi aqui de presente uma excelente obra intitulada Manual de Direito Civil, de autoria do Dr. Flávio Tartucci, que é uma obra comercializada pela editora Método do Grupo Editorial Nacional, o Grupo GEM. Você que é advogado, está fazendo concurso público ou estudante de direito, ou ainda se interessa pelo tema, vai encontrar tudo relativo ao direito civil nessa excelente obra, inclusive o que nós estamos tratando aqui no programa, que é a questão da guarda, com a atualização sobre a guarda compartilhada, que é o que nós vamos falar no próximo bloco. Você encontra nas melhores livrarias do ramo e também através do site www.grupogem.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí.